Eu não quero dizer, como diz o profeta, onde você reúne pessoas, você sempre vai ter três classes de crentes, e há aqueles que, mesmo sendo avisados, não fazem caso disto. Mesmo sendo ungidos, não fazem caso disto. Mas será que existe fé no nosso coração para aceitarmos aquilo como uma providência de Deus, que Deus nos preveniu? Tem muita gente que você levou mais uma unção, como o irmão Brand diz, você vem aqui, recebe oração apenas por receber, vai atrás de outro para receber oração ali da frente, não tem convicção de nada. Mas o que eu às vezes paro para pensar é como Deus tem sido cuidadoso conosco, sabe? Porque é assim, irmão Livando, é uma recíproca. Você guarda, você trata as coisas de Deus com sinceridade, seriedade, Deus vai tratar você com sinceridade, com seriedade. Verdade. Você não precisa pensar que agora você leva as coisas de Deus de qualquer maneira, você pode ter, você não tem cuidado das minhas coisas, por que eu tenho que cuidar de você? Então são coisas que ficam evidentes, ficam claras. E eu vim ontem de um momento, nem estive na live aqui de manhã, e aproveitei para dar uma lida, depois que eu acordei, ficar em casa, não saí de casa ontem, né, já vim para o culto. Então, qual era a situação? Eu estava lendo uma mensagem nova que chegou, chamada A Ressurreição de Lázaro. E há tantos pontos interessantes naquela mensagem, por isso é que eu falo para vocês que a gente não precisa de levar a mensagem para o público para ficar lá lendo. É a minha obrigação ler quando a mensagem chegou e estou em dia com aquilo. Então, marquei tantos pontos interessantes, mas o irmão Branda começa falando até sobre o jejum. Achei interessante na mensagem A Ressurreição de Lázaro. Ele começa falando sobre o jejum, e eu já ouvi falar, eu não sabia como, ouvi dizer, o irmão Branda dizer que às vezes as pessoas diziam, o irmão Branco, quando estava junto com os irmãos, ele, para não ser o destaque que estava caçando, nós sabemos que ele jejuava toda sexta-feira. Para não ser o destaque entre os irmãos, que eu estou jejuando aqui, ele levantava de manhã e disse que às vezes tomava um gole de café. E o resto do dia passava sem comer. Ele disse que às vezes ia para o culto sem comer, e ele explica a razão. Ele diz, quando você come, o sangue ele vai para o seu estômago para poder fazer o processo da digestão. Ele disse, quando você está sem comer, o seu sangue está no seu cérebro. A maior parte dele, então, estão ali alimentando o cérebro. Ele disse, então, eu prefiro ir para o púlpito com o estômago vazio, sabe? Porque até uma coisa que eu já ouvi isso há muitos anos atrás, olha, a barriga cheia, cabeça vazia. Barriga cheia, guardem isso, viu? Barriga cheia, cabeça vazia, porque na verdade o sangue está para cá. E aqui até para a sua concentração, ela é baixa. Isso que dá sono no almoço, né? Depois Quando do a pessoa almoço, almoça, fica aquela porque sonolência. entra os carboidratos na corrente sanguínea, a pessoa amolece logo. Então, mas ele disse, então ele preferia ir comer após o culto, sabe? Para não ir com o estômago pesado para a plataforma, sabe? Está ali completamente atento às movimentações. Ele disse, porque as pessoas não ouvem. Nessa mensagem ele diz, as pessoas não ouvem, mas os espíritos gritam. No mundo invisível ali, estava tão perto disso, sabe, porque ele podia sentir a movimentação e captar um pensamento lá, porque a mente estava tão voltada para o mundo espiritual de que ele nem... mas você tá tão pesado que você não consegue captar nada. Então, acontecem coisas dentro do culto que você não percebe. Então, ele estava explicando sobre isso, e eu achei também interessante. Ele falando até, não nesta mensagem, mas em outra mensagem, ele fala até a forma dos demônios. Até a forma dos demônios. Ele diz, tem uns demônios, tem uns gordinhos, baixinhos. Ele falou sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu vou dar o parágrafo para vocês. Então, são coisas que você começa a entender, sabe? Certas
ações que às vezes são ações baixas mesmo no meio do povo, que aparecem dentro do auditório. Então você tem que estar atento aí. Depois ele segue dizendo que demônios, eles gostam de ser mimados. Se você os trata com seriedade, mas eles gostam de ser mimados. Você já viu que o pecado ele quer ser acomodado na sua vida e ser tratado com carinho. Quando você bate contra o pecado, Verdade. a pessoa se manifesta, quer dizer, o demônio através das pessoas. Então, gente, é uma coisa fácil de se notar. Manifestação de espíritos. Você toma uma posição numa linha, e o irmão Branham diz, você precisa ver. E é verdade, é verdade. Eu conheço isso na prática. Você toma uma posição, você vê o semblante da pessoa mudar. Ele diz, você precisava de estar comigo quando eu vou expulsar um demônio. Diz, como o semblante daquela pessoa transfigura. Eu já estive diante de orar por pessoas endemoniadas, ele parar os olhos assim, ele nem piscar para você. Você não consegue fazer a pessoa bater a pestana. Eu já estive diante de endemoniados assim, um dia. A pessoa fica dura assim, olhando para você assim, você está falando, está me ouvindo? E ele parado assim. E você vê a transformação que aquele espírito causa na pessoa. É simples. Você já quer ver o diabo? É só você tirar a fotografia de uma pessoa que está errada, você ofendida. Você está conversando com uma pessoa, daqui a um pouquinho você diz uma coisa, aquele semblante daquela pessoa se transforma e ele se manifesta numa contrariedade, daqui a um pouquinho. Você vê o semblante de uma pessoa contrariada. Você vê que o Espírito Santo ele traz alegria, ele te traz um outro semblante. Por que a Bíblia diz que a presença do Senhor dá formosura ao rosto? Né? É diferente, completamente diferente. Então, quando você chega perto de uma pessoa, que você vê, às vezes, a pessoa se trancou, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Porque, na verdade, nós somos pessoas livres, leves. A presença de um cristão é uma presença suave. Ela agrada. O irmão Branham diz, há pessoas que você se sente bem de estar perto dela, porque ela tem um espírito dócil. Mas há pessoas que você chega perto dela, você se sente mal. Por quê? Porque ela é, como diz no linguajar popular, carregada. Mas carregada de quê? Carregada de espíritos. Carregada de espíritos que não agradam a Deus.